Olá, estou aqui de volta no nosso vídeo número 2, falando do nosso tema entre o fato e a ficção, o que temos de novo na ciência, né? E aí a gente vai começar a pensar sobre a questão da produção científica e o quanto isso se aproxima ou se distancia de quando a gente vai falar sobre ficção. Coisas que são interessantes para a gente começar a pensar é quando a ciência foi, de fato, estruturada enquanto ciência. A gente vai falar isso como um marco histórico, no contexto histórico ali da Idade Moderna, né? Principalmente quando a gente vai falar a partir do século XVII, do século XVIII, quando a gente vai mudar a perspectiva da gente pensar o mundo. É claro que quando a gente fala sobre a antiguidade, principalmente grega clássica, quando a gente vai começar a falar sobre o pensamento da filosofia, que questiona o mundo e vai pensar no mundo a partir do próprio mundo, quando a gente faz um rompimento com o pensamento mitológico e começa a fazer umas reflexões filosóficas, a gente começa uma indagação que vai dar origem ao que a gente vai falar sobre uma discussão sobre construção de conhecimento. Só que ciência mesmo, a gente vai falar a partir da Idade Moderna, né? Onde a gente vai utilizar elementos que expliquem o mundo, né? E aí a gente vai ter um avanço científico muito significativo. Ao ponto da gente ter muita tecnologia à nossa volta, né? E a gente precisa entender que tecnologia pode ser papel e caneta, e em determinado momento histórico isso foi extremamente tecnológico. E a gente pode pensar nos nossos dias de hoje, onde a gente vai pensar em celular, em nuvem, em tablet, em conexão instantânea. Então, o mundo mudou muito nos últimos anos. E esse avanço da ciência, que propôs um avanço científico muito significativo, ele mudou a maneira com que a gente enxerga o mundo. E o quanto que a ficção nos contribuiu com relação a isso. Talvez a gente não esteja como em alguns desenhos da década de 70, que promoveram para a gente uma provocação dizendo que a gente ia andar com carros, né? Carros que voassem. A gente não tem isso hoje, mas a gente tem, por exemplo, o mundo na palma da nossa mão quando a gente pensa em um aparelho celular ou quando você possa pensar em uma educação à distância, como a gente está fazendo aqui. A grande questão é essa, a gente precisa olhar esse mundo e problematizar o que está à nossa volta. E para isso a gente vai começar com o nosso material. Então, bora lá. Isso, a gente está falando na trilha específica de ciências sociais, de ciências humanas e sociais aplicadas. A nossa trilha é o mundo em movimento. E nós estamos exatamente nesse momento que a gente fala sobre a crise da razão. Por que é a crise da razão? Porque a gente está questionando toda a produção de conhecimento que a gente tem hoje na modernidade e a gente está usando alguns elementos que a gente não tinha até então. E por isso que a gente vai pensar, né, na questão do futuro, na formação de novas gerações, a gente vai pensar na questão e na responsabilidade que a gente tem quando a gente compartilha uma informação, quando a gente fala, né, que é uma grande provocação, e esse título maravilhoso falando da falha da Matrix, o mundo sem Galileu, né? E hoje, quando a gente vai passar o que é fato e o que é ficção, né? E quando a gente pensa na diferença de fato e ficção, a gente tem que ter a questão do embasamento. E aí a gente está aqui falando sobre essa trilha, né? Então a gente está falando aqui, né? Ao fim, o que a gente pretende que você consiga ao final deste tema. Ao final deste tema, esperamos que você consiga examinar no papel histórico da ficção, né? E da futurologia com perspectiva científica, pensar as questões éticas ligadas às questões pensar as questões éticas ligadas às histórias de ficção científica e à futurologia. E a partir disso a gente fez essa pedido para que você fosse até aqui esse material, né? Esse material que é uma reportagem, né? Ficção científica que compõe a face da mesma moeda, um protótipo da Mercedes-Benz, apresentado na SES, é inspirado no filme Avatar. Carros voadores, robôs, assistentes virtuais também são conceitos herdados da ficção. E aí, quando a gente vai pensar em, por exemplo, assistentes virtuais, quem nunca assistiu o filme do Homem de Ferro
e pensou, por exemplo, no Jarvis, que era o que acompanhava ele, dando ideias para ele. No filme do Homem-Aranha, que vai falar lá daquele que fica orientando ele. E nós já temos os nossos assistentes virtuais quando a gente tem o nosso aparelho de celular, que a gente pode ter uma inteligência artificial que a gente pode perguntar e pode interagir. Quando a gente vai pensar, por exemplo, da Alexas, né, que são equipamentos e que você pergunta e tem algum tipo de resposta, e todo o processo de elaboração, de refinamento que essa inteligência artificial pode promover para cada um de nós. Isso estava lá no. Acabei de citar um Homem de Ferro, né? Acabei de falar lá do atendente virtual dele. Agora, alguns bancos têm também atendentes virtuais. E a partir disso, a gente gostaria que você assistisse, né? No Oráculo da Contemporaneidade, tá? E tu tá lá, isso tá disponível no nosso material do SAIS, né? Pra gente poder assistir e pensar. E aí, o que a gente é interessante que a gente pensa, né? Até que ponto a ciência ela foi construída a partir dessas interações e dessas proposições, né, científicas, né, que puderam vir do processo da ficção, de quanto elas foram invenções que ultrapassaram o campo, né, de ser algo somente ficcional numa obra de um filme ou de um livro e que chegou até ser, de fato, um atendente virtual ou que você possa pensar, de fato, numa inteligência artificial que dialogue com você, que fale com você. Existem inúmeros filmes que falam sobre a questão da inteligência artificial, o quanto isso transformou a nossa realidade de hoje. Talvez a gente não tenhamos ainda, por exemplo, carros que voam, mas quanta novidade a gente tem dos últimos anos, né? Quando a gente pensa que podem ser positivos ou negativos, que a gente pode pensar, por exemplo, nas redes sociais, né? Os algoritmos, né? Que criam, que a gente pode chamar de bolha, a partir também do nosso interesse. Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim. Pode ser muito bom da maneira com que você utilize isso. Exemplo, eu tenho um cachorro, meu cachorro tem alergia, meu cachorro toma remédios regularmente e toda vez que eu procuro algum remédio para o meu cachorro, vem muitas notícias relacionadas a cachorros, e medicamentos, e tratamentos, e shampoos. E às vezes eu vejo coisas que são ótimas para ele e que eu posso, de fato, utilizar. Ela é ruim porque ela acaba te isolando e fazendo com que você consuma somente aquela lógica, né? Então você não consegue romper a lógica. A não ser que você saiba utilizar os algoritmos, né? Tipo, eu adoro ver tudo de cachorro. Eu amo cachorro. Mas às vezes quando eu entro numa série de vídeos que falam sobre maus tratos, sobre a importância da gente proteger os animais, da importância que a gente tem, né, de fazer da proteção daquele que é mais vulnerável, eu também faço assim. Quando eu entro numa bolha que eu não quero estar ali, eu começo a pesquisar outras coisas no universo diferente. O que faz com que a bolha que eu esteja inserida ela seja transformada, né? Então é isso. Quando eu estou falando de produção de conhecimento e de tecnologia, a tecnologia em si mesma, ela não é um problema. A tecnologia em si não é algo que me afete e que me atrapalhe. Ela não é algo que tem uma intencionalidade pura e determinada. Porém, a maneira com que nós, seres humanos, utilizamos esses equipamentos e esse material, sim, isso é que a gente precisa ter responsabilidade. Por isso que quando a gente fala sobre o uso da crise da razão, né, que é essa unidade, que tem uma discussão tão interessante, tão pertinente para a gente, é que a gente vai pensar o como a gente usa a ciência e o como a gente utiliza os processos de pensar no futuro. Isso não é algo construído independente de cada um de nós. Isso é uma ação humana construída no diálogo, né? E na necessidade que a gente tem de pensar como é a nossa proposta inicial, né? Nosso tema, quando a gente vai pensar na questão das questões éticas, né? Sobre o uso do robô.
sobre o uso de uma inteligência artificial, o quanto isso pode, de fato, melhorar as nossas vidas e pode ser algo fundamental para a nossa existência, enquanto humanidade, enquanto seres humanos, e até individualmente e coletivamente, mas o como eu faço para entender sobre isso. O como eu estou agindo. Então, os profissionais que pegam... Então, aí a gente tem um campo da ciência, principalmente na área da filosofia, que vai falar sobre os usos, né? Vai falar sobre a invenção da ciência e sua intencionalidade, para que ela vai ser utilizada. Nenhuma ferramenta em si mesma, e eu estou falando de tecnologias, né? Elas não são algo nocivo para a nossa vida em sociedade. Mas a maneira com que a gente usa cada uma delas pode ser sim, tá? Então, a partir dessas provocações que eu trouxe para você, no acúmulo da unidade número 1, que fala sobre a crise da razão, você vai ser convidado a fazer em duplo ou trio. Formule um enredo. Lembra que vocês estavam fazendo um vídeo? Então, possíveis enredos de histórias de ficção científica que poderiam ser utilizados no contexto do projeto Read Team. Sobre o que essas histórias podem tratar. Qual seria um mundo futurista ou uma questão de ficção que poderia ser interessante para cada um de nós? E a gente pode pensar nas relações éticas, né, no comportamento do ser humano. Quais podem ser suas personagens e os conflitos da trama. Não esqueça que no Alerta 31, no final desse capítulo, a gente sempre tem uma atividade para você fazer, junto, né, com as ODS, né, que nós temos, elabora um vídeo detalhado, uma argumentação fundamentada, que justifique ou condene a exploração espacial realizada pela humanidade. Formule os seguintes pontos, né? Quem somos, objetivos de atuação da organização, lista de países membros, né, e seus perfis de interesse. Considerando o novo cenário de disputa espacial, seleciona os artigos mais pertinentes do Tratado Espacial para utilizá-los. Então, a gente vai sair do planeta para procurar, para ir, né, e viajar pelo espaço? Com qual intencionalidade? Com qual objetivo? O que isso melhoraria a vida de cada um de nós em sociedade? E pensando em ficção científica, eu trouxe algumas propostas de filmes. O Preço da Manhã, eu acho que é um dos filmes que eu mais indico para os alunos em aulas diferentes, em contextos diferentes. Então, nós temos aqui I Am a Mother, né, que está disponível no Netflix. Nós temos ainda O Preço da Manhã. O Preço da Manhã é o meu queridinho, então por isso eu vou falar dele. O Preço da Manhã vai contar sobre um futuro distópico em que não existe mais moeda e todos os indivíduos têm no seu pulso, aqui no seu braço, um relógio. E esse relógio conta o tempo de vida. Então, ele vai falar sobre um mundo em que você não tem mais moeda. E quando o seu relógio zera, você tem um infarto fulminante do coração. Esse é um filme futurista, distópico, excelente para a gente discutir várias coisas. Eu deixo aqui a dica para você. Ainda temos, né, Viagem para Marte, com o Matt Damon. Ele vai fazer uma viagem espacial e ele sofre um acidente e ele acaba... Isso é logo no início do filme, isso nem é um spoiler, tá? E ele acaba ficando para trás. As pessoas acham, né, a equipe acha, né, a tripulação acha que ele morreu e, na verdade, ele continua lá. Então, como ele faz para sobreviver porque ele pretende sobreviver. E o que ele poderia fazer com relação a isso? E Ex Machina, que vai falar sobre o instinto artificial e sobre essa questão, né, de fato, da vida. Se existe vida, se não tem. Existem outros filmes muito interessantes. A gente pode falar sobre Matrix. Vamos tirar isso. A gente pode falar sobre Matrix. Tem outras coisas interessantes. Então, nós vamos ficar por aqui. Lembrando que a gente fechou a unidade número 1, tá? Você agora vai ter a aula na sua unidade. Se você está assistindo esse material com antecedência, que é o que a gente espera. E depois da sua aula presencial, novamente você vai ter uma série de vídeos com relação à unidade número 2, tá bom? Eu posso até dar uma adiantada, que eu não sei nada de cabeça, né? Eu não tenho aqui anotado, mas eu sei que a gente vai começar a falar sobre o Estado e um pouco de rebeldia. Então fica aí, estuda, faz as suas reflexões.
Até o próximo vídeo.